Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Leonard e hoje eu vou falar da franquia Colheita Maldita, que possui 9 filmes. A ideia é basicamente contar a história de cada um dos filmes, sempre trazendo curiosidades e uma rápida crítica, onde digo minha opinião sobre cada um dos longas. Em cada um dos vídeos eu vou abordar uma parcela dessa franquia, sendo que neste vídeo irei me concentrar no primeiro capítulo dessa saga, que é o Colheita Maldita, de 1984, no inglês Children of the Corn. Mas antes de tudo, peço que você deixe seu like, inscreva-se no canal e comente aí se você viu algum dos filmes, o que acha da franquia como um todo e também deixe sugestões de outras sagas que possam ser faladas aqui no canal. Dito isso tudo, vamos pro vídeo. Colheita Maldita é um longa baseado no conto homônimo do Stephen King, dirigido por Fritz Kirsch. Inclusive, o autor escreveu a primeira versão do roteiro, que focaria mais nos personagens do Burt e da Vicky, e na ascensão daquela molecada capirotada na cidade de Gatlin. Porém, esse roteiro acabou sendo descartado em favor do roteiro de George Goldsmith, que tinha uma estrutura narrativa mais convencional e que explorava mais a violência, etc. Isso é muito interessante, porque o King não gostou muito da abordagem do Goldsmith. Quem diria, né? Stephen King não gostar de como adaptaram a obra dele. Mas eu vou ser justo com o King porque eu acho que ele ama muito o cinema e quer que sua obra seja representada da melhor maneira possível. A questão é que talvez nem sempre ele esteja com a razão em como fazer isso. Mas enfim, eles discutiram a respeito disso, tudo mó barraco, sendo que o King falou pro Goldsmith que ele não entendia o gênero do terror, ao que o roteirista respondeu que o King que não entendia que filme era uma coisa mais visual e que precisava de uma abordagem que fosse diferente da dada nos livros. Eu vou ter que concordar com o diretor porque pelo que eu pesquisei no roteiro do King, as primeiras 35 páginas do script era o Burt e a Vicky discutindo no carro. Cara, um script tem em média de 90 a 120 páginas, então ele precisa ser mais direto ao ponto. É realmente totalmente diferente dos livros, em que o Stephen King desenvolve bem os personagens antes de enfim começar a aprofundar no mistério ou no que é o problema da narrativa. Isso tem uma lógica, é claro, o Stephen King é um excelente escritor, mas né, no mundo do cinema ele não prosperou muito não. Mas deixando tudo isso de lado, vamos à história do filme. A narrativa começa na pequena cidade de Gatlin, um lugar mais agrário com uma paisagem cercada por grandes plantações de milho. Vemos logo no começo que a cidade está num estado meio decadente, sendo castigada por uma seca que tem afetado a colheita. Os residentes da cidade são religiosos fervorosos e rezam para que venha um ano mais próspero para a lavoura. Mas eles não esperavam que Isaac, uma das crianças da cidade, levasse as outras crianças até o milharal e lá os doutrinasse seguindo a crença de uma deidade chamada Aquele que anda atrás das fileiras. E segundo as ordens de Isaac, as crianças da cidade, exceto 2 até onde a gente pode ver, matam todos os adultos que viviam ali. Passam-se 3 anos e então vemos o casal Burt e Vicky viajando pela área rural do Nebraska rumo a Seattle, onde Burt começa o seu trabalho como médico. Vale salientar que aqui temos a Linda Hamilton, eterna Sarah Connor, fazendo o papel da Vicky. Enquanto isso, uma das crianças, chamada Joseph, tenta fugir de Gatlin, mas no meio da fuga, ele acaba sendo atacado pelas crianças no milharal. O garoto é morto e colocado no meio da estrada. Eu até tinha achado estranho isso, tipo os garotos mataram um menino lá e deixaram ele no meio da estrada para alguém achar e ter uma puta investigação. Depois até tentam explicar isso quando dizem que deixaram o corpo do menino no meio da autoestrada, porque a deidade não queria que o sangue dele manchasse o milharal e seu solo, mas convenhamos, isso não faz o menor sentido. Na verdade, isso só aconteceu por uma jogada de roteiro para fazer o casal bater no menino com o carro e enfim, a história seguir conforme o roteirista quis. Mas é uma solução de roteiro bem preguiçosa, não há dúvidas. Outra coisa que eu acho muito estranho é que a molecada massacrou uma cidade inteira e em 3 anos ninguém percebeu. Como assim, cara? De volta à história, o Burt e a Vicky acabam batendo no corpo de Joseph, que foi posto no meio da estrada. Eles param. Pouco depois, Burt percebe que o garoto tinha sido morto ainda antes dele ter sido atropelado. Assim, ele e Vicky decidem procurar um telefone para pedir ajuda. É aí que eles acabam chegando numa oficina desse senhor chamado Diel. Ele é o último adulto que sobrou na cidade e ele foi poupado graças a um trato que ele tinha com as crianças. Trato este em que ele estaria sã e salvo desde que continuasse fornecendo gasolina para as crianças e ocasionalmente enviando pessoas para que a garotada o sacrificasse. Eu acho muito engraçado o lance do velho porque não faz nenhum sentido. Tipo, ele não podia simplesmente sair dali? Por que não entra nesse carro e dá o fora?
Afinal de contas, ele não parece ser a favor daquela parada, então por que raios continuar naquele lugar contra a própria vontade, sabe? Fora que eles deixaram o Diel vivo só porque precisavam que ele fornecesse gasolina. Tá, mas se for assim, eles não iam precisar de alguém fornecendo comida, papel higiênico. Não sei porque eu pensei na hora em papel higiênico. Bom, vamos seguir, senão esse vídeo vai virar um está tudo errado com colheita maldita. Conforme o mecânico os instruiu, Vic e Burt pegam um caminho para a cidade de Hanford. Ficou meio dúbio porque ele fez isso, porque ele não deveria mandar o casal para Gatling. Se bem que no final o resultado foi o mesmo, porque mexeram nas placas, então invariavelmente eles foram rumo a Gatling. Só que o mecânico acabou sendo morto pelo Malaquias, que é esse garoto ruivo, isso contra as ordens do Isaac. Como eu mencionei, o casal acaba se perdendo devido às placas terem sido sabotadas na estrada. Eles acabam chegando a Gatling e lá só encontram uma cidade abandonada. Não muito tempo depois, o casal encontra Sarah, que é uma das crianças boas e que tem um poder de premonição. Tem isso, o Job e a Sarah são as duas únicas crianças que são do bem ali, e eles inclusive têm certos problemas por causa disso, porque eles fazem às escondidas certas coisas consideradas erradas, como ouvir música, desenhar, etc. Só que então, após achar a Sarah, Burt decide ir até a prefeitura procurar por ajuda. Já Vic fica com a Sarah na casa, e não muito tempo depois, Malaquias e outras crianças acabam sequestrando a Vic. Enquanto isso, Burt, na cidade, acaba indo a uma igreja onde está acontecendo um ritual. Uma garota chamada Rachel bebe sangue de uma taça. O sangue é de um garoto chamado Amos. Ele diz que aquilo é um ritual de passagem. Aliás, é engraçadíssimo ele falando. Eu vou colocar o trecho aí. É minha passagem. É meu aniversário. Pois é, isso é engraçado. Eu vi esse filme dublado e a dublagem é bem meia boca. Em várias cenas está acontecendo uma determinada coisa na tela e o dublador não consegue passar o sentimento daquilo. São vozes muito inexperientes e sem expressão, sabe? Parece que pegaram para dubladores uns malucos aleatórios que estavam passando no meio da rua. A questão do ritual é que, ao que se faz 19 anos, todos devem se sacrificar, ou conforme é dito no filme, ambos têm a idade para se juntar àquele que anda atrás das fileiras no milharal. Outra parada muito boa dessa sequência do ritual é que, ao que o Burt vê tudo isso acontecendo e pergunta: por que diabos eles estão fazendo isso? O garoto fala que está comemorando o aniversário, e daí o Burt retruca: que jeito errado de comemorar o aniversário, cara? Eu não sei porquê, mas eu achei a forma como ele falou isso muito engraçada e eu ri alto nessa cena. Que jeito mais estranho de comemorar, cara? Talvez fosse melhor discutir os aspectos médicos disso. Bom, a garotada decide atacar o Burt, a Rachel em particular dá uma facada nele e daí ele foge. Todas as crianças começam a correr atrás dele. Em certos momentos eu acho engraçado porque a maioria são só crianças. Ele podia meter a porrada neles, mas ele continua fugindo. Mas enfim, o Job acaba encontrando o Burt e resolve ajudá-lo. Job, Sarah e Burt ficam num esconderijo. Lá Burt descobre que Vic foi sequestrada e com a ajuda dos dois irmãos, vai por fim resgatá-la. Lembra que o Malaquias tinha matado o Diel? Pois bem, isso foi contra as ordens de Isaac e por isso Isaac repreende Malaquias. Só que ao ser repreendido, Malaquias questiona Isaac, ao ponto que ele, Malaquias, toma o poder para si. Isaac, deposto do poder de líder das crianças, é amarrado naquela estrutura que parece um calvário. Tanto ele quanto a Vic e aquele garoto Amos serão oferecidos àquele que anda atrás das fileiras. O Isaac diz que se ele for morto, o pacto que eles têm com a deidade será desfeito e todas as crianças serão punidas. Mas todos o ignoram. O Burt, a Sarah e o Job chegaram ao milharal. No campo de milho, Isaac é possuído ou devorado por uma estranha luz advinda daquele que anda atrás das fileiras. É então que Burt chega até o campo de sacrifício e salva Vic. Ele luta com algumas das crianças, inclusive Malaquias, que cai no chão após sofrer golpes de Burt. Aí nós temos uma daquelas cenas não intencionalmente cômicas, porque as crianças estavam prontas para matar o Burt, afinal os garotos eram assassinos experientes, já tendo inclusive massacrado toda uma cidade com seus pais, irmãos, foda-se, qualquer um que entrasse no caminho deles, mas então o Burt só manda um discurso de que a religião deve ter o propósito de amar as pessoas e qualquer religião que busque ferir os outros é uma religião falsa, e daí a molecada fala: beleza então, vamos parar com isso daí, somos garotos bonzinhos agora. Isso é bem ridículo, essas crianças eram todas, salvo o Job e a Sarah, a encarnação do capiroto, mas do nada no final eles param de ser isso e passam a ser coitadinhos. Só que daí, eis que Isaac volta, só que agora possuído pela deidade. Ele tá puto com o Malaquias por sua traição e por isso o mata quebrando o seu pescoço. As crianças, Burt e Vic, vão todas para o celeiro. Aquele que anda atrás das fileiras causa uma enorme tempestade e parece estar pronto para acabar com todo mundo. É aí que Job conta para Burt que o policial, ou como ele chama, o Homem Azul, tinha lido uma passagem da Bíblia e então levou uma mangueira
mira para o milharal, só que antes dele fazer o que pretendia, Malaquias o matou. Burt lê a passagem bíblica, mas não entende muito bem. É então que Vic lê o texto e entende que a passagem bíblica significa que eles devem queimar o campo para destruir a entidade. Burt decide fazer isso e vai rumo ao milharal com uma mangueira acoplada a tanques de combustível. No meio do caminho, ele tropeça e é atacado pelo milharal, mas Job aparece para ajudá-lo. Os dois conseguem chegar até aquilo que parece ser uma máquina de irrigação. Burt coloca a mangueira com gasolina na máquina. Enquanto isso, uma nuvem negra e vermelha se aproxima deles. Burt e Job conseguem pôr a máquina para funcionar e o combustível é derrubado sobre a parte da plantação. É aí que Burt pega uma garrafa para fazer um coquetel molotov que ele imediatamente joga no campo, porém ele falha em acertar uma área que estivesse banhada em álcool. Job então imediatamente corre para pegar a garrafa em chamas. A criatura corre por baixo da terra em perseguição ao garoto. Job leva a garrafa novamente para Burt, que dessa vez consegue acertar um lugar propício, o que faz a plantação arder em chamas, destruindo assim Isaac e a criatura que chamam de aquele que anda atrás das fileiras. Burt, Vic, Sarah e Job ficam em segurança e voltam até o carro do casal, mas ele está inutilizável. Eles decidem ir até Hamford, só que quando Burt entra no carro em busca de um mapa, acaba sendo atacado pela Rachel. Só que a garota acaba sendo golpeada pela Vic, o que a deixa inconsciente. Burt argumenta que eles não podem deixar aquela criança ali sozinha, mas Vic diz que eles mandarão um cartão postal para ela de Seattle. E assim o filme termina. O que aconteceu com o resto das crianças? Talvez você esteja se perguntando. Ninguém explica, simplesmente esqueceram-se deles. Mas outra coisa que eu fiquei me perguntando também é porque o Isaac, na forma demoníaca, simplesmente não entrou no celeiro onde todo mundo estava para escrotizar tudo. No final das contas, a entidade não estava oferecendo perigo nenhum, porque ela só estava lá fora fazendo aquela tempestade. Mas é isso, depois que o Isaac matou o Malaquias, ele simplesmente sumiu. Este foi o Colheita Maldita, e agora eu vou falar de maneira rápida a minha opinião sobre este filme. Ele é um filme com um orçamento relativamente baixo, tendo custado $800 mil, o que fica bem perceptível na questão dos efeitos, porque assim, boa parte das mortes acabam sendo mostradas fora da tela, então gore com efeitos práticos quase não temos. Tem a questão dos VFX, que são aqueles efeitos das nuvens, ou eventual luzes sobrenaturais em determinada tomada, que são aquela coisa bem clássica do cinema dos anos 80, antes da proliferação do CGI, e os efeitos utilizados no filme em termos de VFX acho que são bem discutíveis, porque para mim, até tendo em vista a época que foi feito, o VFX que vemos nesse filme já me parece meio tosco, o que até faz sentido quando levamos em conta a limitação orçamentária. Na questão da direção, ela é questionável também. Certas cenas têm esse aspecto truncado. Para exemplificar bem isso, tem uma cena logo no começo que o garoto atropelado provoca um susto na Vicky, que a gente descobre está tendo um pesadelo. Primeiro, quem dorme logo depois de atropelar uma criança no meio da estrada? Mas além disso, e o que é o ponto que quero abordar aqui, é que a cena toda é montada de um jeito muito truncado. Faltou uma melhor articulação, fluidez na cena. Ela parece meio travada e não assusta. Eu sinceramente ri alto nessa parte. Fora isso, temos vários planos que parecem muito amadorismo, sabe? Desde a forma como a câmera é movimentada, a falta de planos estáticos, fica muito aquela sensação de amadorismo mesmo, de que é alguém que não sabe muito bem como criar um plano com um visual mais profissional. A parte das atuações eu não vou comentar, porque como eu disse, eu vi o filme dublado, a dublagem é ruim, mas também é engraçada em certos momentos, e isso me gerou boas risadas, então ponto nesse sentido. Tem a maquiagem que a gente vê mais no final, quando o Isaac é possuído. Não é grande coisa, mas tá. Sim, essa é a minha opinião. Tá. Mas já que estamos falando do Isaac, uma coisa que quero comentar é sobre o personagem dele. Eu gosto muito do ator porque ele parece muito uma criança do mal mesmo. Ele tem esse aspecto de criança, mas ao mesmo tempo o rosto dele tem sinais de alguém mais velho. Isso faz sentido porque o ator, chamado John Franklin, fez esse papel quando tinha 25 anos de idade. E eu vi que ele tem uma deficiência de crescimento, o que dá esse aspecto de que ele é uma criança, mas ainda assim, quando você olha no rosto dele, há algo desconcertante ali, algo que nega essa pretensa criança que ele seria. O roteiro é aquela coisa, né? Eu tenho um problema em aceitar o argumento principal, que é um culto de crianças que mata todo mundo. Isso, pelo que eu já falei, um grupo de crianças massacra uma cidade inteira. Isso chamaria alguma atenção, fora o fato de todas as crianças da cidade, quase todas, né,
concordarem em matar todos os adultos. Parece muito artificial isso, sabe? Eu não sei se o Stephen King consegue desenvolver melhor essa ideia no conto dele, porque eu não li, mas a forma como é apresentada no filme tornou bem difícil eu comprar aquela história. Eu sei que um elemento bem recorrente das histórias do King é essa coisa de religião e de como ela consegue fazer uma multidão se tornar extremista por causa dessa crença em comum, especialmente em tempos caóticos. Isso eu acho bom, mas crianças serem o pivô disso e além terem sucesso com seus planos parece muito forçado. Outra coisa que me incomoda aqui e que talvez seja melhor trabalhada no conto é o elemento sobrenatural. Ele parece muito deslocado para mim e eu acho que talvez fosse até mais interessante se fosse só um bando de crianças extremistas que, lideradas pelo Isaac, cometessem atrocidades. E grande parte do filme a gente vê isso, quer dizer, parece só um bando de crianças malucas, mas vez ou outra entra o elemento sobrenatural na trama, como aquelas luzes ou a criatura se manifestando, o que logo te lembra que, tem essa criatura aí também na história. E é isso, a deidade não é bem explorada, ela fica muito mais como um pano de fundo, a ponto de você, em certos momentos, se esquecer dela. E daí, quando ela volta, dá aquela sensação de estranheza. Enfim, eu acho que seria muito melhor se fosse uma coisa mais focada nas crianças e na crença delas, mas sem o elemento sobrenatural interagindo de fato. Dessa forma, eu acho que o filme pode até ser divertido, ele tem um bom ritmo, ou seja, ele é bem direto ao ponto, e ele até consegue te manter interessado nas crianças do mal, além da Sarah e o Job e o casal, e dá pra você torcer por eles. Mas eu senti falta de uma direção mais experiente, além de uma trama mais amarrada e talvez não tão focada no elemento sobrenatural. Senti falta também de mais mortes, com o uso de gore mais acentuado, fora que eu queria muito ver o Burt metendo a porrada em umas crianças. Eu acho que isso seria um lance meio engraçado e que seria legal ver sendo explorado, sabe? E tá aí, cara, eu acho que esse filme merecia um remake, se é que não tem, né? Só que trabalhando esses pontos que eu citei, né? Que é o que eu obviamente gostaria de ver. Bom, para resumir, eu até gostei do filme, ele teve um saldo positivo. Ele não é inassistível ou entediante, mas não o considero um grande exemplo do terror oitentista. Acho que um monte de gente vai discordar de mim, mas é o que eu acho. Creio que dessa década tem uns expoentes do gênero que continuam funcionando muito melhor hoje em dia. Bom, então é isso que eu tinha para falar de A Colheita Maldita, filme de 1984, o primeiro capítulo dessa prolixa franquia das crianças encapetadas. Se você quiser ver mais vídeos sobre os outros filmes dessa saga, ajude o canal deixando seu like, inscrevendo-se, comentando e compartilhando nas redes sociais. Bom, é isso por esse vídeo, até o próximo e tchau!